Se você vai começar a trabalhar, seja num hospital, numa clínica, e não está entendendo direito o contrato que essa empresa passou para você, esse é o vídeo para você entender tudo sobre isso. Então, o que eu quero trazer aqui é que quando você começa, né, seja você já especialista, você vai começar a trabalhar numa clínica com atendimento como generalista, existem formas de contratação e também, principalmente, o que eu quero falar aqui é sobre o valor que você vai ter que pagar para trabalhar nessa empresa, né? A gente já teve aqui no escritório alguns clientes que questionaram, tipo, poxa, eu vou trabalhar nessa empresa, eu tô trazendo meus pacientes e eu vou ter que deixar 30% do meu faturamento para essa empresa, tá justo isso? Não tô entendendo, né? Tem cláusulas que dizem, nossa, que toda a responsabilidade tributária, civil, penal é minha? O que tá acontecendo? Não tô entendendo. Então aqui quero trazer esses pontos, por quê? Pensando num custo operacional, a gente sabe que uma atividade médica tem custo. Se você vai atender um paciente, você precisa ter um local de atendimento. Nesse local de atendimento, geralmente vai ter que ter uma secretária. Existem alvarás que são necessários, que são uma documentação que certifica a fiscalização da vigilância sanitária e também da prefeitura, que custam caro. Você vai ter que ter uma gestão de pessoas, às vezes uma gestão de prontuário, às vezes tem que ter, né, toda uma questão de segurança. Então, o que eu quero trazer não é que, nossa, você deve pagar um monte para a clínica, mas você deve entender que existe um custo operacional para toda operação. Então, se você está com dúvida se o percentual dessa empresa vale a pena ou não, qual é a minha sugestão? Comece a pensar você sozinho, né? Se você fosse abrir hoje o teu consultório, como que seria? O que você precisaria? Então, primeiro ponto, vou ter que alugar uma sala. Quanto custa esse aluguel? Ou então, vou comprar uma sala, ok? Quanto custa? Qual é o condomínio? Dessa sala, você vai ter que fazer o registro da tua empresa, vai ter que solicitar o alvará sanitário. O alvará sanitário, às vezes a taxa é R$1.000, R$2.000, né, por ano, mas ok. Você vai ter que ter uma secretária, porque eu não acho que é você que vai vir recepcionar o teu paciente. Você vai ter que pagar a conta de luz, conta de internet, né, conta de telefone, você vai ter que mobiliar a tua sala, às vezes existem, né, mobiliários e maquinários maiores que são, né, mais caros, dependendo de qual é a tua especialidade. Vão ter que ter os insumos, né, insumos seja de gaze, de luva, de jaleco, de anestesia, né, dos medicamentos, tudo isso tem esse custo também. Será que você vai ter que ter também, às vezes, uma enfermeira, uma técnica? Outro questionamento, como é que vem esses pacientes? Esses pacientes é você que está trazendo para o consultório, você atende, né, e você aluga uma sala, uma sessão de uso de espaço, ou não? Essa empresa, ela já tem uma escala, e daí tem os pacientes e você só está já atendendo esses pacientes, então você não tem o custo de aquisição desse paciente, né? São procedimentos particulares ou são via convênio? Como que funciona isso? Né? Então, quando a gente vai pensar em todos esses cenários, você começa a perceber, poxa, se eu fosse ter tudo isso, acredito que seria bem mais caro, então tá valendo a pena ali. Então, essa forma realmente tem que ser muito bem organizada, né? Nos contratos, quando a gente faz entre uma pessoa jurídica e geralmente a outra pessoa jurídica, né? Tanto a empresa, o hospital, ou seja, a clínica maior e o outro médico, que vai ser uma PJ também, quando você tem essas questões, você deve ter uma relação muito bem correta. Por quê? Porque uma empresa médica que contrata um médico ou deixa esse médico trabalhar para ela, mas não tem vínculo, não tem contrato, ela sofre um risco muito grande. Ela pode sofrer um risco de ser autuada tanto pelo pagamento de ISS, por quê? Né, que é o imposto sobre a prestação de serviço. Se não é comprovado, né, que o serviço é prestado ou que a pessoa que prestou o serviço não recolheu esse imposto, recai sobre a empresa, né, que quem emitiu a nota fiscal. Então, essa empresa primeiro vai organizar para que... Por que ela está dizendo que você é responsável pelos seus próprios tributos? Porque ela quer que você pague o seu ISS, né, se for considerado dessa forma. Outro ponto, não ter um vínculo trabalhista, né? Porque essa empresa quer se proteger de que você não vai ser considerado como funcionário dela. Por quê? Porque existem encargos trabalhistas, né? Quando uma pessoa é contratada como CLT, né, assinatura da carteira, ela recebe vários outros bônus, digamos assim, né? Tem férias, tem 13º, tem FGTS, tem tantas outras encargos que acaba ficando mais caro para essa empresa. Então, você tem que considerar por que está sendo feito esse contrato. E até mesmo, é muito bom você se questionar sobre o contrato justamente para entender
Você pode definir os seus horários, você pode dizer que não quer atender em tal horário ou determinada sala, enfim, você tem uma autonomia. Até por quanto tempo este contrato é indeterminado, é por tempo determinado, você tem uma perspectiva de ficar ali, você vai ter salas, né, a utilização da sala, porque determinado tipo de atividade, daqui a pouco você é um cirurgião, tem que existir uma sala específica, né, um tempo de sala para você poder utilizar a sala cirúrgica. E aí, você pode determinar o horário que você vai ter para a cirurgia do seu paciente, ou existe, né, uma hierarquia entre os próprios médicos que atuam ali, você tem um horário que é, não sei, XPTO, né? Então, tudo isso deve ser muito bem registrado. Então, aqui é um ponto para dizer que sempre pense no contrato, né? Tanto se você é o médico que vai entrar em determinado empresa, né? Vai utilizar o espaço de determinada clínica ou hospital, ou seja, você, o hospital, que vai começar a ter uma contratação de outros médicos. Isso é totalmente importante justamente para que o vínculo entre vocês profissionais esteja correto, né? Seja um vínculo de cordialidade, de amizade, né? Que tudo seja muito bem explícito e que tenha uma segurança entre vocês, que você tenha uma previsibilidade de que vai poder atender ali, que em determinado momento, se não quiser mais, vai ser tudo certo, né? Se adequa quanto a isso, e a empresa saiba também que vai ter esses profissionais que vão atender de forma correta os seus pacientes. Esse era o ponto que eu queria compartilhar hoje. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha no grupo da família, dos amigos e até o próximo vídeo.